Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Em Cima da Hora. Nós estamos aqui começando mais um ano que promete ser de muitas entrevistas, de muito diálogo, né, abordando os mais variados assuntos, que é isso aí, do jeito que a gente gosta, né? Assuntos que são do nosso interesse, claro. E é por isso que hoje recebemos aqui o escritor Felipe Ferreira, que já está aqui com a gente. Nas redes sociais, ele também se identifica como Felipe Ostra, e como bom crustáceo, há muitas pérolas para compartilhar com quem o segue nas redes sociais. Formado em letras, autor de 3 livros e a caminho da 4ª publicação, ele é autor independente e lançou em 2014 a coletânea Grifos Meus. Em 2020 veio Desmembro e Cálice em 2022. O ano novo chegou e agora em 2025 ele irá lançar o romance Você Não Morreu, porque a gente morre e renasce, já que, como diria o poeta, sem a pequena morte de toda noite, como sobreviver à vida de cada dia, né? Felipe, seja bem-vindo. Oi, Maurício, boa tarde a todos que estão assistindo. Obrigado pelo convite, né, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, falando sobre a minha literatura. E é sempre um prazer poder falar sobre a minha escrita, sobre o meu site também, que eu lancei recentemente. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal, bem bacana. E te agradeço pela oportunidade. Imagina, a gente é que agradece, né, por você estar aqui com a gente nessa tarde bastante agradável, essa tarde meio de, né, um tempinho bom, assim, né, pra gente Tá meio nublado, pegar, né, nublado, assim, dá um pouco de refresco. Então, vamos lá. Para começar, eu te digo que estou tentando captar a 4ª dimensão de um instante que de tão fugido não é mais, porque se tornou um novo instante. E cada coisa tem um instante em que ela é, e a gente quer se apossar da coisa, né? Um trecho aí de Água Viva da Clarice Lispector, que eu vou Maravilhoso. usar, né, como introdução para te perguntar. Qual é a coisa que você tem buscado, o que é que tem te movido ao ver hoje, né, os frutos do seu trabalho se consolidando, onde você deseja chegar com seus projetos, com seus objetivos atuais? Vamos lá. Minha relação com a escrita é uma relação muito antiga, né? Desde sempre, assim, desde que eu me conheço por gente, eu escrevo, né? É claro que a gente vem, né, na infância, na adolescência, isso vai mudando, os contextos vão se aperfeiçoando e tudo, mas a minha relação com a escrita ela é desde sempre. Então, hoje, quando completa exatamente, né, no mês de dezembro do ano passado, completou 10 anos do meu primeiro livro. Se a gente for tomar a minha primeira publicação como Marco Zero, são 10 anos de trabalho, de escrita, de produção literária, e como você bem disse, uma produção independente, né? Eu me autopublico, né? Não tenho selo de nenhuma editora, não tenho vínculo com nenhuma editora ainda, e eu mesmo que faço as minhas publicações, né? Corro atrás, acabo cuidando um pouco de cada etapa da publicação, e coloco meus livros aí no mundo. Nesse momento hoje que eu estou, o meu foco principal mesmo é, de fato, aumentar o alcance do que eu escrevo, né? Então, uma das coisas que me fez criar o meu site, né, ter o meu site pessoal, foi justamente também isso, né? Foi concentrar as informações sobre o meu trabalho como escritor, como redator, como roteirista, deixar tudo no lugar só, e também criar um espaço para eu poder publicar meus textos também, que eu escrevo. Porque antes, nos anos anteriores, que eu escrevi em alguns sites, isso ficava muito segmentado, né? Ficava muito recortado. Tipo, tinha texto em um site, tinha texto em outro. E aí isso também acaba meio que dificultando um pouco o acesso das pessoas que me leem, que consomem meu conteúdo. Então, criar um site que tenha todas as informações do que eu já fiz, do que eu estou fazendo, e poder também publicar os textos que eu escrevo, as entrevistas que eu faço, as reflexões também que eu sempre trago, as análises também de cinema, de literatura, eu achei fundamental e acho que é importante nessa nova etapa da minha trajetória, porque ela vai totalmente de encontro àquilo que eu penso também, né? Acho que o escritor está sempre escrevendo, a gente que escreve, mesmo quando a gente não está escrevendo de fato, ou digitando, ou escrevendo no papel, a gente está observando coisas, está pensando coisas para poder depois colocar no papel e transformar em histórias ou transformar em texto, né? Seja um texto teórico, seja um texto de crônica cotidiana, mas acho que a gente está o tempo todo escrevendo. Então, criar o meu site, lançar um site próprio, é um passo importante nessa minha caminhada de me autoafirmar como escritor
e também de potencializar o meu trabalho. Eu vejo nesse sentido também. Bacana, realmente, né? Ter esse projeto próprio, esse lugar próprio, né? Vamos dizer assim, esse lugar de fala, de certa forma, reunindo todas as suas obras, é bastante importante, até realmente para quem tem um interesse, né? Ver tudo ali de uma maneira bem equilibrada, de uma maneira bem posta, né? Até o nosso amigo Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, que tem o podcast, que tem feito bastante outros projetos, ele tem falado bastante sobre isso, né? Que é interessante que a gente faça os nossos próprios projetos, que a gente não deixe de se fazer as próprias coisas. Tem também uma pessoa bastante interessante, é uma advogada, agora me falhou, o nome dela é Priscila, mas o sobrenome é Priscila Cavalcante. Ela é advogada, mas ela também escreve, e aí ela lançou a própria editora, né, para poder se Sim. publicar, porque ela diz que ainda é interessante que a gente se publique, e realmente isso é verdade. A gente vê às vezes muitas perspectivas aí nesse mar da questão editorial que nem sempre nos agradam, mas a gente não pode muitas vezes deixar, né, que isso, E para quem né, está vamos dizer assim, começando, acho que você se autopublicar é um caminho inicial assim interessante, né? Porque você vai também conhecendo os meandros da autopublicação, né? Se eu for pegar o primeiro livro que eu publiquei lá em 2014 para o último, né, que foi o mais recente, que foi o Cálice, tipo, foi totalmente diferente o processo, né? Por eu já conhecer como é que funcionava. No primeiro você sempre vai cometer falhas abissais, né? Tipo assim, você não conhece a coisa, você vai estar descobrindo, você vai estar tateando ali. E à medida que você vai se autopublicando, você vai sabendo como é que faz, né? Digamos, no baianês, você vai conhecendo os paranauês da coisa, né? Você já sabe como é que fazer, você já sabe o que não fazer. Então, isso também essa experiência também você só vai conseguir também fazendo, né? Tipo, a gente só cria experiência a partir do momento que a gente se propõe, corre o risco e vai lá e faz. Eu acho que isso é importante também. E essa coisa de você publicar um livro, eu vejo como é um cartão de visita, assim, né? Porque tem aquela coisa, né? Tipo, quando você fala que você é escritor, ah, tá, você fez que livro? Você é um ator, você fez que novela? Você fez que peça de teatro? Você é compositor, você compôs que música? Então tem muito essa coisa da materialidade, tipo, para meio que legitimar aquilo que você faz. E quando 10 anos atrás, quando eu ficava com essa coisa de, ah, você é o quê e tal, sou escritor, eu sentia a falta de ter um livro, de fato, para chamar de meu, né? Para mostrar para a pessoa. Então, acho que o Grifos Meus ele foi mais como um cartão de visita mesmo. Eu juntei os textos que eu publicava nos sites na época, né? Crônica, análises de filme, de livro. Juntei os textos principais e fui lá e publiquei num livro só. E aí, digamos, foi meu cartão de visita. A partir daí, sempre que eu falava com alguém, eu conversava, fazia algum contato, eu tinha um livro ali para poder mostrar. Mas aí o grande segredo é também você não publicar um livro e ficar num livro, né? Tipo assim, você não morrer com um livro só. Tipo assim, você publicou o primeiro, beleza, foi difícil, mas você se lançou na cena literária, na cena editorial. Mas e os próximos? Como é que vai funcionar esse processo? E aí veio o segundo, que foi o Desmembro, depois veio o Cálice, e aí já estou já em vias de lançar o quarto. E a cena editorial é bastante complicada, né, para quem está começando também. Acaba sendo um mercado muito predatório, né? Você vai, se você for olhar as grandes editoras, as editoras menores, ou as editoras intermediárias, é um meio complicado. Hoje em dia, claro, que tem mais possibilidades do que há muitos anos atrás, né? Tipo, antes era bem mais difícil, e hoje em dia não, pela quantidade de editoras menores que acabam abraçando também escritores independentes, fora do eixo Rio-São Paulo também, que isso é muito importante falar, né? Porque antigamente tudo era muito centralizado no Rio e em São Paulo, e agora já tem editoras, até aqui mesmo no Nordeste, em Salvador, Curitiba também tem uma cena forte, Minas Gerais também, então hoje a coisa tem os obstáculos que são comuns, né, do mercado e tal, mas comparado a um período anterior, hoje em dia a facilidade é maior. Então tudo isso também interfere. com certeza, né? E a gente vai desenvolver um pouco mais a respeito dessa questão, desse processo mais burocrático. Aí agora eu queria te perguntar o seguinte, agora dentro do processo mais artístico da coisa, né? Aí tem uma frase da Zélia Gattai, e ela fala assim, escreva assim, com liberdade e com coração, né? Ela fala sobre como era a fluidez do que ela escrevia. Ela dizia que ela não anotava nada, que o que ela esquecia, né, o que ela precisava anotar não era importante, porque o que estava sendo importante era o que realmente não saía da cabeça dela. Ixi.
Acho que deu uma oscilaçãozinha de internet. Opa, estamos de Ah, agora volta. voltou. Agora voltou. Acho que deu uma Foi uma osciladinha, né? queda, Ah, deu uma tranquilo, quedinha na acontece. internet. É isso, ainda mais com esse tempo do jeito que está, É. mas faz parte. Então, vamos seguindo aqui de onde paramos. O William Ribeiro está aqui, querido, um forte abraço, né? É, e é isso aí, né? Eu conheci o William justamente até numa situação interessante, nosso colega jornalista, nós nos conhecemos justamente no lançamento de um livro aqui em Salvador, né? E foi o livro da Ana Virgínia Balucci que estava lançando aí o livro dela, e aí ele estava lá, e aí está aqui agora Bacana. também prestigiando o nosso. Acho que deu uma caidinha de novo. Vamos aguardar normalizar. Umas coisas da internet, né? Não tem. Ah, agora voltou. Pois é, não, enfim. É o Normal, peso do acontece. papo, o peso Ah, da, como é que se diz? O peso da entrevista que está nos ah, levando a isso. Mas imagina. enfim, né? Vamos lá, eu vou tentar deixar só a sua tela aqui para ver se melhora. Mas assim, Tá. como eu ia dizendo, então como é esse seu processo criativo, seu processo narrativo? Como é que começa a história? Você anota coisas? Eu vi até que você postou algumas observações que você faz, alguns Sim, grifos sim. seus, né? É. Então como é esse processo todo? Vou ter que discordar um pouquinho da Zélia, porque eu anoto tudo. Eu sou daquele escritor que sempre anda com um papelzinho ou com um caderninho, e quando eu não estou com isso, eu anoto no bloco de notas do celular. Porque para mim anotar é muito importante, assim, eu sempre vou anotando, vou escaletando e depois eu desenvolvo. Mas esse processo da escrita em si é uma coisa que para mim mudou muito, né, com o tempo, porque quando a gente é mais novo, quando a gente está iniciando, a gente tem aquele mito, né, de que escrever é uma inspiração que chega e baixa em você, e você vai lá, senta, naquele momento mágico ali, tudo vai fluindo, você vai escrevendo e a coisa vai saindo. E com o tempo, com a maturidade, né, com o avanço do seu, no dia a dia mesmo do ofício, você vê que não é nada daquilo, que aquilo ali é realmente um imaginário, né? A escrita é muito mais, como eu falei anteriormente, é uma coisa muito mais de observação contínua, tipo assim. Eu, na minha cabeça, tenho o que eu escrevo o tempo inteiro, até quando eu estou, tipo, supostamente estou de férias, digamos assim, eu imagino que eu tenho essa consciência de que eu estou escrevendo, porque é muito isso, me dá observação. Então, eu posso estar assistindo uma coisa, eu posso estar pensando em nada, ou fazendo uma coisa completamente aleatória e tem ali um start, eu vislumbro ali alguma cena, ou alguma história que pode surgir daquilo ali, daquele fragmento, daquele momento. Vou lá e anoto, depois, nem que eu não faça esse desenvolvimento na hora, mas aí mais adiante eu vou lá e retomo aquela ideia, retomo aquele fluxo de consciência e vou lá e desenvolvo, entendeu? Então, para mim, a escrita é muito isso. E eu sou muito apegado ao papel, ao manual, às vezes eu escrevo no caderninho, depois eu passo para o computador. Nem sempre eu já vou direto para o computador escrever. Então, é um processo assim bem manual, e eu postei recentemente um vídeo que era com os manuscritos do Cálice, né? Que aí tinha tudo lá. Como eu comecei a dividir os capítulos, as escaletas de cada capítulo, que são, né, como se fossem os tópicos do que vai acontecer naquele capítulo, e depois tudo à mão, porque eu digitei, depois eu volto para a mão, reviso, e aí fica aquela loucura lá, cheio de anotações, cheio de setas, que acho que só a pessoa que cria mesmo entende, né? Se uma pessoa for pegar, aí não vai entender nada, que vai estar tudo é uma bagunça, mas é uma bagunça que a gente que cria, a gente que escreve, consegue se achar e consegue se organizar. Então, a escrita hoje em dia sai dessa coisa muito mítica, ai, hoje eu estou inspirado, hoje eu vou escrever tudo. Não, ninguém senta para escrever e aquele texto ali é o texto definitivo. Porque eu também acho que a escrita é muito de você reescrever, né? Eu acho que escrever é reescrita total, porque nunca você vai sentar para escrever um texto e ele vai estar ali já pronto para ser publicado. Não, você escreve, e o segredo é você escrever
sem ter esse controle, né? Isso eu concordo com o que a Zélia cita, né? De você, de fato, deixar fluir. Tipo, você tá sentindo aquilo ali, você vai escrevendo e vai expurgar tudo, depois você vai voltar aquilo ali e vai fazer o enxugamento. Porque aquele primeiro momento de você voltar para fora, vai vir várias coisas. E você tem que ir mesmo seguindo esse fluxo, sem medo, sem pudor, sem receio, sem perfeccionismo. E aí depois você retoma aquilo. Tanto é que tem muitas... A gente ouve, eu escuto sempre escritores de teatro, roteirista de cinema, falando muito isso, assim, que às vezes ele cria um roteiro, cria uma peça, fica um período ali afastado daquela obra, 6 meses, um ano, depois retoma e aí, de fato, conclui o processo e o texto está pronto. Porque às vezes também precisa isso, né? A ideia, ela precisa desse momento também, esse banho-maria, né? De você fazer aquilo ali, deixar um pouco ali a coisa sentando, a sua mente também ir passeando por outros lugares, você tendo outros estímulos, lendo, ou viajando, fazendo outras coisas, até você retomar aquilo e, de fato, arrematar aquela obra ali. E aí aquilo se conclui. Eu vejo muito isso, assim, acho que é um processo, claro que cada autor tem o seu método, né? Alguns não escaletam nada, já fazem, de fato, por intuição, vai escrevendo ali, o personagem vai surgindo ali. Não, eu sempre crio um mapa de personagens, do que eu acho que cabe na história, e muitas coisas também saem, né? Às vezes você inicia um livro com aquela estrutura ali de narrativa, de personagens, e depois, no meio do processo, você vê que, não, peraí, isso aqui não faz sentido, ou não tem a ver com que, de fato, a história, o rumo que a história tomou, porque também os personagens acaba ganhando vida própria, né? É uma coisa que acontece muito, assim, às vezes o personagem começa, por exemplo, pequeno e acaba, no meio da história, ganhando uma importância bem maior. Então, muitas coisas, o próprio processo é que vai dizer, o próprio processo da escrita é que vai conduzir a obra. Então, acho que cabe o autor estar sempre aberto e sensível a perceber isso, né? A perceber quando essas situações acontecerem, para ele saber o momento ideal de ou não usar, não dar vazão a uma ideia inicial que ele tinha, e também de saber a hora de mudar o rumo ou de ir por um outro caminho que até então ele não tinha pensado. Então, acho que o processo diz muito também. E ele varia de autor para autor, né? Cada autor vai ter o seu. Por isso que não tem uma forma ideal de você escrever, ou não tem um método que é garantia de êxito, ou garantia de sucesso, de recorde de vendas. Porque é uma coisa muito subjetiva. Tem a estrutura, né? Tem os mecanismos, né? As estruturas que, de fato, compõem um bom texto, uma boa escrita, um bom roteiro, mas não existe fórmula pronta, né? Cada processo é único, então eu vejo muito por esse lado, assim. É isso, né? Realmente a gente vê muitos métodos, a gente vê muitas técnicas, né? E acho que com tudo a gente vai realmente aprendendo para, né, fazer o nosso próprio estilo, né? Em tudo, em todos os sentidos, né? Mas na escrita isso tem um pouco mais de... Isso reverbera de alguma forma, né? Não à toa que a gente vê os exemplos de muitas escritoras no passado, né? Como pautaram isso. Você vê a Lígia Fagundes Telles, a Raquel de Queiroz, como a escrita delas de forma tão pungente acabou, de certa forma, pautando até os homens que ficaram assustados, os escritores, Sim. com a grandeza e a força de mulheres escrevendo. E aí eu queria te perguntar justamente o seguinte, a gente fala de Raquel de Queiroz aí agora, ela começou a carreira dela com o livro 15, que se tornou uma referência na literatura brasileira, mas o livro não foi lançado de imediato por uma editora. Porque o que aconteceu? Ela fez a primeira edição apenas com 1.000 exemplares, sendo custeada por ela mesma, e o livro teve um impacto tão grande que chamou a atenção fora do Ceará, que era de onde ela vinha, né? Ela morava lá, ela era daqui do Nordeste e tudo mais. E aí chegou até o Rio e São Paulo, né? E fazendo com que a livraria José Olímpio, editora na época também, livraria e editora, se interessasse em publicar, dando início a uma grande história dela como uma grande autora que se tornou. E aí o que é que eu te pergunto? Você acredita que com os projetos nos quais você está aí envolvido, você está investindo, e com a visibilidade que você está alcançando, né? É bastante agora com pessoas, né, influentes, você vê aí a Cláudia Souto, que é autora da novela das sete, republicando um texto seu, né? Você vê tantas outras situações nesse sentido acontecendo também. Você acha, né, que algo semelhante possa vir a acontecer
com você, assim como aconteceu com a Raquel, de ter esse olhar, né, de alguém olhar e dizer, poxa, esse cara é bom, esse cara realmente pode fazer a diferença num quadro de uma Companhia das Letras, de uma Intrínseca, de uma Rocco, por exemplo. É um pensamento seu, assim, viver dos escritos como a gente via muitos autores vivendo até um tempo atrás, até um pouco de tempo, né, vamos dizer assim, porque já faz um tempo que a gente não vê, né, pessoas assim vivendo realmente desse produto. Mas você acredita que, né, algo possa vir a acontecer nesse sentido de que, não assim como se fosse algo visado, mas sabe, uma Uhum. coisa, estou investindo aqui, né, um retorno que possa vir a acontecer? Sim, sim, a gente sempre espera, né? A gente trabalha sempre vislumbrando oportunidades e coisas boas que aquele trabalho ali vai proporcionar. Claro que isso só não pode virar uma obsessão, tipo assim, eu não posso, né? Eu tenho que fazer meu trabalho normalmente, como eu sempre faço, da melhor forma possível, pesquisando, priorizando conteúdo de qualidade, né? Pautando coisas relevantes, propondo discussões que eu acho válidas e cruciais para a nossa sociedade, mas eu não posso ter essa coisa das metas, esse objetivo de fato, viver da escrita como uma obsessão, até porque isso também acaba acho, comprometendo o trabalho em si, né? Tem que ser uma coisa que é uma consequência. Eu vou fazer o meu aqui, se tiver de ser e vai acontecer, eu tenho a certeza de que eu vou trabalhar para isso, eu vou fazer o melhor para que isso aconteça. E eu acho que e hoje em dia é uma coisa que a tecnologia, a internet facilita muito, né? Porque há décadas atrás era muito difícil uma pessoa te ler, né? Tipo assim, igual como hoje é bem mais fácil, né? Você publica um texto, ou sobre uma novela, ou sobre um filme, marca o diretor, você consegue marcar o ator, você consegue marcar as pessoas conseguem te ler numa rapidez, né? Fora de série, porque a internet ela possibilita isso, tem uma janela de comunicação bem mais fácil, né? Do público com os atores, né? Com os roteiristas, com as pessoas que fazem a novela, o filme, as peças de teatro. Então, essa comunicação hoje é bem mais possível do que antigamente. E é ótimo quando acontece isso, né, dos envolvidos naquilo que eu comento, que eu critico, que eu escrevo sobre, eles compartilharem. Tem uns que mandam mensagens também no direct, agradecem, elogiam. Então, é ótimo, porque você vê que eles de fato leram aquilo que você escreveu, né? E o seu trabalho está, de fato, se expandindo, né? Tipo, as pessoas estão lendo, estão compartilhando, e é aquela coisa, é um efeito, de fato, dominó, né? Uma pessoa lê, uma pessoa compartilha, outra pessoa vê, se interessa, e aí acaba sendo mesmo uma corda mesmo do caranguejo, né? Várias pessoas acabam tendo acesso ali ao seu texto, ao seu trabalho, e isso é importante. Por isso que, às vezes, é como eu costumo dizer, né? Tipo, um compartilhamento, uma coisa que a pessoa faz, já ajuda, é fundamental para poder o trabalho se prolongar, né? Para o alcance aumentar. E isso é importantíssimo, assim. E aquela coisa, eu sempre busco, né? Tipo, por isso que a minha preocupação maior é sempre oferecer um conteúdo de qualidade, né? Tipo, trazer coisas interessantes, falar sobre obras que eu acho que dialogam com os tempos atuais, que tem coisas a dizer, ou coisas também, né? Que estão conectadas com a nossa sociedade hoje, seja politicamente, seja culturalmente. Então, eu acho que essa coisa do conteúdo, até também porque hoje em dia é uma avalanche de conteúdos, né? Por todos os lados é conteúdo. A gente tem um banquete, um rodízio de conteúdos enorme hoje em dia, e é um fluxo muito grande. E aí você acaba tendo que. Qual é o diferencial do que você faz? Né? Porque senão você acaba sendo mais um ali na multidão. Então, qual é o diferencial que você está propondo? Né? Para atrair aquele leitor, para manter os leitores que já te leem, que já te acompanham, e para eles continuarem entrando no seu site, ou entrando no seu Instagram, vendo o que é que você publicou lá, vendo qual é o conteúdo da semana, vendo o que é que tem lá para ler, o que é que tem de novidade, de entrevista. Então, acho que é um trabalho, de fato, árduo, tipo, é um quebra-cabeça mesmo, um trabalho de formiguinha, e que as consequências, né, as janelas que isso vai possibilitar de oportunidade, de contatos profissionais, a gente trabalha para isso, mas também não pode ser aquela obsessão, aquela coisa psicótica, né? Tipo, isso é uma consequência que pode surgir ou não, mas ela vai acontecer no tempo que tem que ser e de uma forma natural. Tipo, como uma consequência mesmo
natural do trabalho, da dedicação, de tudo. É isso, nada forçado, né? Agora me conte, Felipe, o que é que foi assim, né? Você falou mais dessa questão da publicação do seu primeiro livro, o Grifos Meus, que era esse interesse, Sim. né, de você colocar toda a sua obra em um lugar. Agora você tem um site, assim, então a gente vê também essa mudança, né? Assim, antes para você, né, poder estar ali, tipo, as pessoas vendo um pouco do seu trabalho, você estava montando o livro e agora você está montando o site. A gente vê também essa mudança da questão de, vamos dizer Sim. assim, diálogos, né? A questão da internet tem aí uma grande influência hoje, né? E assim, né, também tem sido, então como é que tem sido esse retorno? Se você recebe muitos, vamos dizer assim, feedbacks, né, respostas, na verdade, né, que a gente falando de literatura brasileira, de língua brasileira, falando de estrangeirismos, enfim, você recebe muitas respostas a respeito aí do seu trabalho, como é que tem sido, assim, a recepção ao site, né? Conte mais um pouco aí também do site, né, para a galera que está aqui acompanhando. O site é bastante interessante, gente, tem muita coisa legal. E agora, né, vamos ouvir aí o Felipe contando mais um pouco. Obrigado pelo elogio, que bom que você gostou e que a galera tá recebendo bem o site. O site, na verdade, ele surgiu também desse ano, né? Quando caiu a ficha de que eu já ia fazer 10 anos de quando eu tinha publicado o primeiro livro, Grifos, eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa para poder, de fato, celebrar isso, né? Porque uma década não é 10 meses, né? Então, tinha que fazer alguma coisa para poder marcar isso, porque é um feito, né? Você conseguir publicar um livro e depois dele conseguir publicar outros de forma independente no Brasil, que é aquela coisa que a gente sabe, né? Que consome pouca literatura e que, né, tem aquelas dificuldades enfim, de incentivo de leitura, aquele processo todo que a gente sabe que envolve a questão da leitura em si, do hábito de ler, né? Que a gente acaba não tendo, e como eu falei, é hábito, né? Tem que ser desde sempre, então. Aí eu falei, não, tem preciso fazer alguma coisa para poder celebrar isso. Aí eu tive a ideia de fazer um site porque às vezes as pessoas perguntam, né? Tipo assim, tem portfólio, onde é que eu consigo te ler e tal. E aí, tipo, vamos supor que você escreva em 3 sites. Como é que você vai falar? Escrevo tal lugar. No seu site vai ter tudo lá. Então fica mais fácil de você também já fazer essa ponte diretamente com o leitor, né? Com uma pessoa que tá ali interessada no seu conteúdo. E aí eu falei, não, vou fazer um site. Aí eu comecei a estudar e tal, comecei a ver como era, né, o processo de se fazer e tudo. E aí, quando foi em novembro, um mês antes de completar de fato os 10 anos, porque os 10 anos completaram em 12 de dezembro de 2024. Aí quando foi 12 de novembro, um mês antes, eu lancei o site já para poder criar mesmo um conteúdo já, quando fosse de fato chegar a data dos 10 anos. E aí, 12 de novembro, lancei, e aí engraçado que foi uma recepção assim bem legal, tava claro, né? A gente lança pensando sempre e que vai ser sucesso, que as pessoas vão gostar e tudo, mas quando a gente tem esse retorno, aí que a gente, de fato, a ficha cai e você, porra, fica surpreso, né? E aí a galera tem elogiado bastante, assim, tem comentado a qualidade dos textos, do conteúdo, a variedade também de coisas que eu escrevo, né? Porque também eu quero muito isso, assim, eu não quero segmentar um site que você só vai encontrar tal tema ali. Não, eu quero, de fato, criar um lugar que a pessoa pode encontrar todo. Se ela tiver a fim de ler alguma coisa de filme, ela vai encontrar alguma crônica lá que fala, que dialogue com alguma situação ou com algum fato recente, ela vai encontrar lá também. Uma entrevista bacana também vai encontrar, ou de pessoas que fazem cinema, teatro, ou também de pesquisadores acadêmicos, até também para poder estreitar um pouco essa coisa, né, da pesquisa acadêmica com o nosso dia a dia, que eu acho importantíssimo também. E a ideia sempre foi isso, sempre foi trazer um lugar diversificado, assim, trazer várias coisas, trazer também escritores convidados para poder, né, escreverem alguns textos, algumas crônicas. Tenho esse objetivo também. Como vai ter agora os 40 anos do Axé, eu já estou preparando também um especial falando sobre o carnaval e falando um pouco também sobre os 40 anos do Axé. Eu quero também entrevistar algumas pessoas que fazem parte do movimento, né, que contribuíram e contribuem também até hoje para o movimento completar, né, ter chegado a essas 4 décadas vivo, apesar dos altos e baixos, mas está ali um movimento que representa muito, que diz muito sobre a nossa cultura popular, que fala com o povo. E eu devo começar, acho que, a publicar os textos do especial do Carnaval em fevereiro. Eu já estou trabalhando em cima deles, estou tentando viabilizar entrevistas também.
E aí é isso, assim, acho que o site, ele tem sido, assim, pelo pouco tempo que tem, né, acho que quase 3 meses, já ter esse feedback bacana, positivo, eu acho válido. A gente também eu ganhei também, agora no final do ano, o prêmio de melhor site do perfil National TV, que é um perfil lá do Instagram, da Natália, que é uma jornalista também maravilhosa, traz um conteúdo bacana também de TV, de cultura. Recomendo também quem puder seguir lá, @NationaTV. E ela me elegeu como o melhor do ano na categoria internet e site. Então, com menos de 3 meses, só de já ter sido lembrado e ter ganhado esse prêmio já é também um incentivo maravilhoso, né? Já é um sinal de que, de fato, estou no caminho certo e que o trabalho está só começando e que vem muita coisa boa por aí ainda. Eu acho que eu não estava conseguindo, mas enfim. Eu estava dizendo o seguinte, né? Eu falei uma coisa para você que eu até falei para ela também, que é o seguinte: quando eu leio as coisas que vocês escrevem, me lembra muito os textos antigos que a gente via, vamos dizer, em revistas, por exemplo, né? Aquele texto, né, bem escrito, aquela coisa assim, que fazia você viajar, uma coisa bastante equilibrada, bastante interessante, que fazia bastante a diferença. E eu acho que é realmente sobre isso, sabe? Por isso que é interessante a gente fazer os próprios projetos, a gente fazer realmente coisas que a cada dia mais possam realmente somar, né? Porque esses textos que são escritos, que a gente vamos dizer assim, com mais, vamos dizer assim, apuração, né, penteando, né, ali realmente buscando pesquisar, fazer mais coisas, são coisas que não vão ser, vamos dizer, como o factual. O factual, obviamente, é importante, né? Você dá uma previsão do tempo, você dá um caso que aconteceu e tudo, mas tem coisas, assim, vamos dizer assim, culturais, né, que vão fazer uma diferença muito grande lá na frente. É o fato que é hoje, a pesquisa que é hoje, a entrevista que foi feita hoje, uma pergunta que foi feita hoje que vai ter uma resposta lá no, né, daqui a algum tempo, que pode ser uma resposta bastante curiosa. Você diz, olha só, né, isso aí e tal. Então são as coisas que realmente, no fim das contas, que te incentivam a pensar, né? Porque eu acho que realmente é isso que faz a diferença. Você tem um veículo que te leva a esse pensamento, né? E era uma coisa que era muito prezada nos tempos antigos, né? Não à toa que a gente via muito disso e vemos como isso também foi, de fato, uma grande escola para muita gente, uma grande escola para nós também como leitores, né? Que nos tornamos, assim, um pouco exigentes, talvez seja essa palavra, né? Em ter uma coisa mais equilibrada ali para a gente poder acessar, né? Hoje em dia acaba prevalecendo muito a questão da rapidez, né, da informação. Aí a rapidez acaba, às vezes, engolindo a qualidade do que é produzido, né? Tipo assim, a pessoa precisa, o jornalista precisa escrever rápido aquilo, porque o leitor precisa ler rápido aquilo, precisa consumir rápido aquela informação. Eu acho que canais assim como, né, sites com perfil do meu site e tal, eu acho que eles ainda prezam por essa coisa do conteúdo em si, né, de você parar ali, ler aquilo ali, não ter aquela coisa de ter que ser um texto curtíssimo de 1 parágrafo, 2, para poder o leitor não largar de mão e não querer mais ler. Porque é isso, né? Cada entrevista demanda uma quantidade, um tamanho de texto, cada assunto também demanda. Então, acho que sempre o conteúdo não está à mercê do tempo, né? Dessa rapidez, dessa velocidade desenfreada, que hoje em dia a gente acaba meio que virando refém, né? Em todos os sentidos, assim. É isso, né? A internet, de certa forma, traz isso, porque antigamente você tinha um jornal, por exemplo, né? O jornal você, né, tipo, tinha 24 horas, quer dizer, obviamente tem um horário de fechamento, né? Mas você tinha mais tempo, vamos dizer assim, de passar a limpo, de dar uma pesquisada, de ter que render para poder ter aquele número todo ali e tal. E hoje em dia não, você faz um lead, né, que é as principais informações, bota no ar, já tá ok, já tá legal, já tá massa, né? Então isso também isso se perde, né? Essa questão de pesquisa, essa questão de deixar a coisa mais, né, mais fluida, né? Mas também a informação acaba sendo mais, né, circula mais rápido como uma flecha, né? Sim. E aí, né, agora uma coisa que me chamou a atenção, a gente estava falando dessa questão toda aí do site, e você falou muito dessa variedade que você tem de informações, né, que é um interesse seu em fazer o site cada vez mais nesse sentido. O que é que acontece?
você aprecia bastante esse universo audiovisual, você tá aí, né? Assiste ali, fã de Carteirinha de Tieta, não vale a pena ver de novo. Aí também tem as outras novelas, né? A Volta por Noveleira. Cima também, você assiste bastante. E também filmes, outras produções, né? E o que é que acontece? Eu vou lhe fazer uma pergunta, porque a gente... Ah, tá. São duas aqui no fim das contas. É que agora eu tava vendo aqui que eu... Mas, enfim, você aprecia bastante esse universo audiovisual, né? É uma possibilidade que daqui a algum tempo a gente possa ver algo que foi escrito por você ganhando as telas, um filme, uma série, um curta-metragem, né? Algo nesse sentido. Como é que anda aí os pensamentos para, vamos dizer assim, expandir aí essa sua literatura, a literatura sair, vamos dizer assim, saltar o livro, de certa forma? Sim, é possível. Nessa minha relação com a escrita, de anos e tal, eu escrevi um roteiro de um curta, faz uns anos, inclusive, e eu pretendo mais adiante voltar nele, porque como já tem muito tempo, né, que eu escrevi, eu acho que precisa atualizar algumas coisas, porque tem isso também, né, às vezes você escreve lá atrás, quando você retoma, quando você reencontra ali o projeto, ele acaba mudando algumas coisas, você vai para outros rumos, enfim. Mas eu pretendo, assim, futuramente, retomar ele e, quem sabe, né, de fato filmar, não sei se na direção, porque eu não tenho essa experiência, mas tentar viabilizar a filmagem desse curta. Tem tem outros projetos também, não do audiovisual, por exemplo, no meio da pandemia eu escrevi um texto para o teatro, um monólogo. Foi naquele período brabo da pandemia, né, que a gente estava de fato confinado e tudo, e aí, tipo, escrever, assistir coisa era o que alimentava a gente e fazia com que a gente não surtasse, né, era o antídoto para a gente conseguir passar por aquele período ali doido. E aí eu escrevi um monólogo, um monólogo até de metalinguagem, fala sobre essa questão da crítica também, né, como é que a crítica é vista pelos artistas e pelo público em si. E eu espero também, quem sabe, não atuando, obviamente, porque eu não sou ator, mas quem sabe também ver esse texto montado há algum tempo também, seria bacana. E os próprios livros que eu escrevi, se eu falar mais especificamente do Cálice, eu vejo ele muito assim visual, entendeu? E até o novo também, o Você Não Morreu, eu acho ele bem assim visual, tipo bem pode virar alguma coisa ou virar uma série ou um filme, um longa, se for o caso. Porque eu acho que a escrita também, minha escrita, pelo menos quando eu estou escrevendo, eu visualizo muito, né? Eu projeto muito as cenas, as situações, os personagens. Então, e algumas pessoas que já me leram, elas falam muito isso, assim, que às vezes leio ali, aquele capítulo, aquela cena ali, eu imaginei, tipo, num filme ou né? Numa série e tal. Então, acho que é possível, sim, né? Vou fazendo esse trabalho aos poucos, mas a vontade existe e eu acho que pode ser que daqui a uns anos ou os livros, ou esses textos que eu já escrevi, né, o monólogo ou o curta, eles de fato possam acontecer. Interessante, né? E assim, eu perguntei isso porque agora a outra pergunta talvez faça esse link, porque eu ia te perguntar o seguinte, mesmo com essa inconstância que a gente vê na arte como um todo, né? E também no mercado editorial, em diversas coisas todas assim, ao mesmo tempo que as pessoas querem produzir, né? No caso, editoras, né? Os grandes chefes aí do audiovisual, seja na indústria do cinema, seja na indústria também da televisão, eles ficam nessa situação, né? Que a gente vê essa inconstância de que, às vezes, ao mesmo tempo que quer economizar no orçamento, quer gerar qualidade em várias coisas. Mas aí, de vez em quando, surgem alguns booms culturais aí na nossa história que nos ajudam a seguir em frente, né? A gente tem agora, como por exemplo, né, o Ainda Estou Aqui, né? Sim, Que aí é do escritor Marcelo maravilhoso. Rubens Paiva, que escreveu também outras obras que foram adaptadas, né? Para cinema, para teatro e tudo mais. E aí é daí que parte a pergunta anterior. Mas aí o filme Ainda Estou Aqui conta a história da mãe dele, do processo que a família viveu ao ter que enfrentar o desaparecimento do pai dele ali durante a ditadura e tudo mais. É um baita filme, né? Não à toa que a Fernanda Torres está aí ganhando todos os louros merecidos, né? Pela atuação dela. Mas assim, para você que é uma pessoa que escreve, para você que é uma pessoa que pesquisa, que tem essa bagagem, né, bastante eu esqueci a palavra agora, mas que tem uma
Mas é uma substância, não era essa palavra, mas deu para entender. Uma substância, um tutano, como a gente fala, né? Assim, como é que se explicam esses desejos súbitos que as pessoas têm, assim, de cultura, né, que vão surgindo e aí muitas vezes têm de ser atendidos, né? As pessoas muitas vezes parece que bradam, né, por querer ver alguma coisa, por querer celebrar alguma coisa, e muitas vezes encontra essa coisa assim, poxa, era realmente isso que eu queria, né? E às vezes isso se perde. Então, assim, como é que explica isso, né? Como surge esse desejo, assim, de querer, vamos dizer, né, se alimentar de arte? É uma pergunta complexa. Porque essa relação, né, nossa relação com a arte em si, ela não é muito exata, né? Tipo assim, ela tem umas variáveis que tornam a coisa subjetiva. Tipo, então, acho que quando a pessoa vai procurar alguma coisa para ver, para ler, depende muito do momento que ela está. Se a gente for tomar isso para uma escala, por exemplo, micro, tem filmes e livros que eu às vezes começo a ler, começo a assistir, e que eu não gosto no início, tipo assim, mas eu sei que, e às vezes se não gostar, não é porque o livro é ruim ou porque o filme é ruim, é porque não estou num momento propício de ler ou de assistir aquele tipo de filme, aquele tipo de livro. Então, acho que também tem muito isso. E a gente também não pode só encaminhar a nossa arte para o que supõe-se que o público quer consumir, porque senão a gente vai estar também só fazendo um serviço de restaurante, tipo, eu quero isso, você pede, o público pede, você vai lá e dá. Então, acho que o artista, de um modo geral, ele tem que sempre propor uma coisa nova, tem sempre que ampliar o horizonte de quem está consumindo aquela obra ali. Então, eu acho que a gente pode também exemplificar isso com o que acontece com as novelas hoje, que eu acho. Eu acho que antigamente as novelas eram feitas com uma liberdade maior, né? Tipo assim, os autores eles tinham essa liberdade maior de abordar temas, de experimentar histórias, de experimentar recursos da narrativa e tal. E as coisas faziam sucesso. A maioria das novelas era um sucesso porque tinha esse frescor, tinha essa originalidade, tinha essa coisa, tinha esse tesão da descoberta, né? Tipo, do experimento, que sempre teve espaço. Claro que a gente sabe que teve novelas que eram experimentais demais e acabavam não dando certo. Mas, de um modo geral, tinha-se uma liberdade maior de abordar coisas, de meter o dedo na ferida de algumas coisas. E eu acho que hoje isso já mudou bastante, né? E acho que isso também ajuda a explicar essa crise na audiência das novelas, né? Tipo, hoje em dia eu acho que a coisa é tão encomendada, as novelas são tão encomendadinhas a se encaixarem no que a direção pede para os autores, que isso acaba também limitando o processo criativo de quem faz a novela, né? Então, hoje em dia já é tudo muito certinho. Não, a gente quer uma novela tal, assim, assado, que aborde isso, que vá só até aqui, que faça isso. Tipo assim, fica tudo... E quando você condiciona muito, quando você coloca muitas rúbricas no que você quer que um autor escreva, obviamente ele vai escrever ali dentro do que você propôs, mas isso também né? Ele vai ficar numa bolha, ele vai escrever ali, mas vai estar dentro daquela redoma ali do que foi pedido. Então, isso vai comprometer totalmente a liberdade criativa de quem está fazendo. Então, eu acho que isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Não só nas novelas, quanto no cinema, na música também, no teatro, em tudo, de um modo geral, na arte de um modo geral. Porque quando você poda o processo criativo, automaticamente você só vai ter, e corre o risco também das histórias se repetirem, né? Tipo, as novelas acabam tendo o mesmo perfil, só vai mudar uma coisa ou outra, mas o esqueleto acaba sendo o mesmo, então isso acaba espantando o público. Por isso que as novelas de antigamente, Tieta, por exemplo, tá fazendo sucesso nessa reprise, porque ela tinha, tipo, digamos que a essência do gênero, né? Tinha o que ela oferecia ao público o que o gênero tinha de melhor. Obviamente, claro que o Brasil de lá para cá, obviamente, acho que vem de um processo de conservadorismo enorme, né? Tipo, de retrocesso. O Brasil encaretou. Eu acho que o Brasil, de fato, encaretou de lá para cá. Fez o efeito inverso, como se fosse um Benjamin Button
comportamental, né? Então, eu acho que também, aí as novelas de antigamente, o pessoal elogia bastante e batem muito nessa tecla justamente por causa disso, porque na época na época não tinha o aparato tecnológico que tem hoje, mas tinha o principal, que era uma boa história, tipo assim, o foco principal era uma boa história, tudo saía de uma boa história. Você tendo uma boa história, o que você fizer ao redor daquilo ali, a chance de fazer sucesso, de cativar, conquistar público é maior, entendeu? E hoje em dia não, você acaba às vezes comprometendo o esqueleto, que é a boa história, criando histórias superficiais, limitadas e que não tem tanta consistência, tanto tutano assim, dramatúrgico. Aí você pode colocar a trilha que for, você pode colocar a direção que for, o recurso tecnológico que for, mas não tem história, porque se não tem história, o público não vai se identificar, não vai comprar aquela ideia, não vai torcer por ninguém, não vai odiar ninguém, não vai amar ou odiar nenhum vilão. Então, acho que é bem nessa... Isso ajuda meio que a exemplificar isso, né? A gente precisa ouvir o público, precisa estar aberto ao que o público quer, mas também não pode só servir o que é que o público quer, né? O que é que o público... Porque também tem aquela coisa, né? Às vezes o público quer uma coisa que ele nem sabe o que é. Então, se você for lá e oferecer, ele vai, porra, que massa, que legal, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto por essa abordagem e tudo. E aí basta você levar aquele produto para ele, né? O público lê o livro, ou vê uma peça, ou vê uma novela, ou vê um filme. Então, eu acho que por isso que é uma coisa muito complexa, porque envolve muitas coisas, né? Não é um caminho assim simples, é só fazer isso que dá tudo certo. Não, tem muitas variáveis. E aí acho que o segredo é você tentar absorver o máximo de cada coisa e tentar manter, né? Tanto a ousadia artística, quanto também esse diálogo, essa relação direta com o que o público está acostumado a ver e com o que o público espera também. É isso, né? Realmente não é uma equação que, vamos dizer assim, que tem um final. Né? Mas o É bem grande doido, né? lance de... É isso, mas como é uma questão, vamos dizer, de humanas, né? Não tem, vamos dizer assim, uma expressão lógica que seja, vamos dizer assim, embasada, né? As variáveis, os fatores, as coisas todas Sim. vão levando a gente aí, né? E a gente vai tentando compreender no processo. Aí eu queria te perguntar agora, né? A gente está falando de toda essa questão, né? De como se inspirar, de como ter todas essas bases. Assim, em meio a essa inconstância toda, né? Na verdade, o que é que acontece? É que eu ia ler aqui a parte errada, mas enfim. Uhum. Todo grande escritor, né? Ele ele tem referências que acabam por influenciar a criatividade e o trabalho dele, né? E assim, quem são as suas referências literárias? Menino, vamos lá. Eu tenho algumas referências assim que eu acho que balizam muito assim minha escrita. Eu vou citar alguns, claro que eu posso esquecer de outros, mas os principais assim é a Clarice, a Clarice Lispector, que eu acho uma escritora assim maravilhosa. Eu acho que minha escrita meio que converge muito, né, com a escrita dela, com a forma que ela faz essa imersão na gênese dos personagens que ela cria, com essa coisa ao mesmo tempo que é subjetiva, acaba sendo também universal, né? Porque ela consegue afetar muito as pessoas, assim, as pessoas que leem ela. Eu nunca vi uma pessoa que leu Clarice que não ficou mexida com o que tenha lido, né? Ou ela pode até não ter gostado, mas que ela não saiu ilesa, ela não saiu. Então, de alguma forma, aquilo ali mexeu com ela. Então, eu falo sempre da Clarice. Gosto muito da Conceição Evaristo também, que eu acho uma escritura muito boa, assim, também, que eu acho que ela vai bem também na essência dos personagens. A obra da Conceição é bem emocional, assim, ela consegue ir fundo nas personagens, e tem uma assinatura, essa coisa que ela fala da escrevivência, eu acho ótimo, porque é isso, né? Acho que não tem como a gente dissociar quem está escrevendo do que está sendo escrito. Claro que nem tudo que a pessoa escreve, obviamente, é ela ali, né? Nem tudo aconteceu com ela, nem tudo ela vivenciou e tal, mas acho que não tem como não ter uma convergência, né? Das experiências que a gente que escreve tem com o que a gente cria, né? Com a nossa obra. Então, um atravessamento mesmo que acontece e que quando isso acontece de uma forma muito bem feita, é maravilhoso, né? Acaba batendo muito forte nas pessoas que leem. E um outro escritor que eu gosto muito, que é um escritor LGBT que eu adoro, que é
do movimento. Ele tem uma história incrível de luta, né, do movimento gay e tudo, que é o João Silvério Trevisan, que é um autor maravilhoso que eu tive o privilégio de conhecer. Uma vez que eu fui em São Paulo, entreguei o livro para ele, o meu cálice, ele autografou um livro meu, tem até foto no meu Instagram também. E eu li recentemente o último livro dele, Meu Irmão e Eu Mesmo, que é uma paulada, assim, tipo, Pai Pai já tinha sido, foi o anterior que eu tinha lido dele, e Meu Irmão e Eu Mesmo é maravilhoso. E é um autor também que eu gosto muito da forma como ele escreve, da forma como ele traz a experiência de vida dele, de uma forma totalmente acessível. Não sei, a gente lê os livros dele e é como se a gente vivenciasse de alguma forma aquilo ali que ele relata. Então eu acho isso mágico, assim, né? Através do seu texto você conseguir transpassar um pouco do que está sendo tratado ali, daqueles conflitos, daquela situação. E recentemente eu li uma autora que eu descobri, essa é estrangeira, não é brasileira, mas eu descobri a literatura dela recentemente, no final do ano passado, que é a Camila Sousa Vilada, que eu adorei também. Li o primeiro livro dela, que é a Tese sobre a Domesticação, eu achei fantástico. E é uma autora que eu vou ler muito nesse ano, tipo, aquele foi só o primeiro, mas não vai ficar só no primeiro, não. Eu já quero ler os outros livros dela, porque eu adorei muito a forma como ela escreve, a personalidade que ela tem na escrita. Ela não tem medo da palavra, assim, o texto dela é muito forte, muito cru, e eu acho que enriquece a obra. Eu gostei bastante. Aí eu posso te falar, assim, esses 4, assim, que agora me vem na mente, acho que são os pilares, assim. Sendo a Camila mais recente, porque a Camila eu li no final do ano passado. Assim, já tinha ouvido muito falar dela, vi que ela participou de uma daquelas feiras grandes que tiveram em São Paulo ano passado e tal. Mas só fui ler ela no final do ano passado, mas foi uma experiência maravilhosa, assim. Gostei muito. Só gente boa mesmo aí nesse seu quartel, vamos dizer assim, de grandes escritores e de grandes referências. Aí eu queria te perguntar também o seguinte, Felipe, o William, ele mandou uma pergunta pra gente, que é o seguinte, suas fontes de inspiração para escrever, você disse que anota tudo, mas existe algum ritual para engatar essa escrita, né? A gente sabe que a página em branco é sempre uma coisa complicada, não é? Então, qual a história que veio de uma inspiração inusitada? O que é que você tem para contar para a gente aí desses bastidores aí do processo? Vou pegar o meu livro mais recente, que não está publicado ainda, que é o que eu vou publicar esse ano, que é Você Não Morreu, que conta a história de 2 irmãos gêmeos. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro? Surgiu assistindo uma novela. Você vê como a novela me persegue, né? Eu estava assistindo aquela novela da Alicia Manso, Um Lugar ao Sol, que tinha os gêmeos, né, que era o Calma Raymond que fazia. E aí, assistindo a novela, eu tinha terminado de escrever o Cálice, estava naquela fase já da publicação e tal. E aí eu sempre, tipo assim, eu não crio essa obsessão, tipo, de terminar um livro e já partir para outro, né? Para não ficar aquela coisa também de, tem que escrever um logo, terminar outro. E blá, blá, blá. Não, mas às vezes a ideia vem e você tem que segurar a ideia e desenvolver. E aí eu estava assistindo a novela e aí durante o processo de que eu estava assistindo a novela, eu tive essa ideia. Falei, pô, interessante, porque tem muita... A dramaturgia em si, ela tem muitas histórias, né, envolvendo gêmeos, né? Paraíso Tropical, Mulher de Areia, e aí O Lugar ao Sol. E aí aí fiquei pensando, falei, poxa, eu queria uma história de gêmeos assim, que não partisse do pressuposto, porque geralmente a maioria das histórias de novela de gêmeos, o mote da história é o reencontro, né? Tipo assim, por algum motivo os gêmeos se separam, e aí o clímax, né? O ápice da história é quando eles vão se reencontrar, depois de inúmeros anos afastados, depois de inúmeros percalços e tal. Mas eu queria partir de uma coisa que fosse ao contrário disso, tipo, o foco principal não vai ser o encontro, vai ser a ruptura. Tipo, eles vão conviver durante um bom tempo, mas vai haver uma ruptura ali, por algum motivo que eu não vou entrar muito em detalhes agora. Mas aí tem uma ruptura, eles se separam e depois de um tempo tem um reencontro, mas o reencontro não é o foco principal, né? O conflito principal não é o se encontrar. É, de fato, a separação, depois de tantos anos de cumplicidade, de irmandade, né? De serem praticamente um só, eles se separarem e, por um motivo de força maior mais adiante, eles terem que se reencontrar. E aí eu tive a ideia de fazer. Aí eu comecei a escaletar.
Porque a escaleta é um recurso que geralmente os autores de novela usam muito, né? Porque como eles fazem uma quantidade grande de capítulos, eles escaletam, tipo assim, escaletar é você topificar o que vai acontecer em cada capítulo, que é uma forma de você meio que organizar a narrativa e de otimizar o processo de escrita da novela. E eu uso muito isso, assim, tipo assim, nos livros que eu escrevo. E aí pronto, aí eu tive a ideia, comecei a desenvolver, aí pensei nos personagens, qual seria os demais personagens daquela história, o pai, a mãe, o vizinho, qual vai ser o local daquela história, tudo. Aí e é uma coisa meio, aí é uma coisa intuitiva também, né, porque uma coisa vai puxando a outra. Tipo, eu vou criando uma coisa, e aí o leque vai se abrindo e você vai criando toda aquela árvore genealógica da obra, né, quem é que tá, quem é que não tá, quantos personagens tem. E aí depois, passado um tempo, eu já tinha tudo já esquematizado, os protagonistas, a família, os amigos, né, os coadjuvantes que vão estar na história, tudo. E depois eu fui fazendo os capítulos, e aí, tipo, elenquei todos os capítulos e depois fiz as escaletas de cada capítulo. E aí, quando eu estou nesse processo de escrita de um livro, é engraçado porque eu acho que tudo conspira, porque eu comecei a consumir várias coisas de gêmeos, tipo, encontrei filmes que eu não sabia que existiam, que abordavam gêmeos, e assisti, fui ler coisas também que envolviam gêmeos e, tipo assim, acho que o algoritmo, de fato, ele vai trazendo coisas para você que estão dentro daquilo ali que você está pesquisando, que você está envolvido no seu processo. E aí tudo que eu olhava já servia para fazer alguma coisa envolvida na história do livro. E aí pronto, aí eu terminei de escrever, e aí vai ser revisado ainda e tal, e aí esse ano ainda pretendo lançar. Mas aí surgiu, tipo assim, de uma novela que eu vi, já partiu essa ideia de fazer os meus gêmeos, né? Como é que seria essa história? E também tem muito isso na novela, tem aquela coisa, gêmeo bom, gêmeo mal, né? O vilão e o mocinho. Na minha história não tem muito isso, assim, isso não é tão maniqueísta, assim, um é o gêmeo maravilhoso e o outro é o gêmeo escroto da história. Não, acho que as circunstâncias e o contexto fazem com que cada um tenha o seu lado luz e o seu lado sombra. Claro que vai depender muito da situação, né? Do conflito que vai estar ali no momento da história. Então, parte especificamente o livro Você Não Morreu, parte desse processo, né? De ver a novela, ter a minha ideia de fazer os meus gêmeos e depois desenvolver isso. Inclusive até o William, ele mandou aqui, ele falando dessa história, né, da dualidade, o gêmeo bom e o gêmeo duvidoso. Seria possível outra dualidade? Eu acho que sim, eu acho que essa dualidade do bom e do ruim é muito maniqueísta, né? Tipo assim, uma coisa muito, muito superficial, né? Você, fulano é o gêmeo bom, mocinho, e o outro é o gêmeo mau, vilão, e acho que as coisas não são assim, água e vinho, assim, nessas extremidades. Eu acho que há muitas nuances, há muitas peculiaridades que fazem com que isso seja bem mais borrado, seja bem mais subjetivo do que essa dualidade maniqueísta, né? Tipo, do bem e do mal. Maurício? Sim, de fato, né? É isso aí, Felipe. Essa nossa conexão tá aí, mas ainda estamos aqui. Tranquilo, acontece. É isso, assim, né? é muito doido, porque como é que surge, né? Por isso que eu fiz aquele vídeo lá, como surgem os livros, porque é muito doido, porque cada livro surge de um estímulo diferente, né? Você não tem controle disso. Às vezes, você fala, vou tipo, terminei um livro, vou ficar 2 meses sem escrever nada, mas aí você tem uma fagulha ali que te desperta, aí você não vai ignorar, né? Tipo, aí eu tive que anotar e fui desenvolvendo, e quando eu vi já estava escrevendo o próximo, e aí falei, então vamos embarcar, né? A história já veio. É isso, bom é assim, né? Tem um autor mesmo, ele é até daqui de Salvador, eu acho que ele só lançou um livro,
que é o Breno, esqueci agora o sobrenome. O nome do livro é um livro infantil até, né? Que foi um livro que eu li na escola e eu nunca esqueci desse coisa. O nome do livro é O Mistério da Casa da Colina. Ele disse que ele começou a escrever esse livro quando ele ainda era novo, assim, vamos dizer, né? E aí a história passou como uma flecha pela cabeça dele, ele pegou e começou a escrever. E assim foi, né? Virou um livro escolar, né? O Mistério da Casa da Colina, Breno Fernandes Pereira. E aí é isso, né? Essas fluidez, essa coisa toda que realmente faz a diferença, principalmente quando a história vem pra gente assim, né? Não vou dizer de mão beijada, porque lapidar dá trabalho, muitas vezes o processo não é dos mais, vamos dizer assim, glamurosos de você lutar realmente contra a sua própria mente, contra o que você acredita que vai, né, fluir, porque muitas vezes os caminhos nem sempre são os melhores que a gente escolhe, né? Então também tem toda essa questão de realmente decidir o que é que vai acontecer na vida dos personagens, né? Quem vai sofrer, quem vai sorrir e por aí vai, né? E aí agora pegando esse gancho, eu queria perguntar para você o que é que nós podemos esperar. Nós já tem tantos projetos aí, tantas coisas que a gente tem feito, que tem, né, quer dizer, no caso que você tem feito e que tem dado esses resultados tão interessantes que a gente passou a limpo aqui agora, né? O que é que nós podemos esperar do Felipe para 2025? Vocês podem esperar muito conteúdo bom no site, como eu falei, né? Muita diversidade de assuntos. Como eu falei, tem um especial do Carnaval que eu estou preparando também para poder começar a publicar em fevereiro. Tenho pensado também, isso já a longo prazo, né? Tipo assim, um especial de textos falando sobre maternidade e paternidade, né? Lá para o mês das mães e para o mês dos pais também. Mas aí está ainda embrionário, mas eu tenho essa ideia de fazer algo, de trazer entrevistas, de também de propor, né, textos, mudando um pouco as discussões, né, saindo um pouco do óbvio, do que a gente está acostumado, de maternidade e tal, propondo sempre uma coisa diferente, um olhar não tão convencional do que a gente vê em outros lugares e tudo. E eu tenho postado também no meu Instagram vídeos, de um modo geral, assim, falando sobre temas, sobre alguns assuntos. Eu pretendo aumentar também essa quantidade de vídeos esse ano. É uma coisa que eu me desafiei ano passado em fazer, eu sempre tive muita vergonha, sempre tive muito receio das câmeras em si, mas aí eu vi que era um caminho inevitável, né, que eu tinha que botar a cara mesmo e que não tinha jeito. Aí ano passado eu comecei a fazer já isso, já tive um feedback bacana, um retorno legal e tudo, e esse ano pretendo também expandir mais, fazer mais vídeos. Publiquei recentemente um vídeo falando sobre a minha experiência de ver a novela Viagem. Quero fazer isso com outras novelas também. Estou escrevendo um texto sobre o retorno de Tieta, que eu acho que é um retorno que diz muito assim sobre o Brasil, né? Não só sobre as novelas em si, mas sobre o Brasil mesmo, sobre a sociedade brasileira. Eu acho que esse retorno e tudo que ele tem a dizer é importante a gente discutir e trazer isso como análise, como entendimento, né, da sociedade que a gente está hoje. E então no site vai ter muita coisa, assim, volta e meia eu tenho uma ideia nova e vou sempre anotando tudo para depois ver a viabilidade, ver se de fato é uma coisa bacana mesmo, e aí sempre vou estar trazendo isso. Semanalmente tem conteúdo no site, então para quem nunca acessou, eu vou deixar já aqui o endereço, é www.felipeferreira.info. E aí fora o site tem o livro, né, que eu pretendo lançar também esse ano ainda, O Você Não Morreu, que é meu novo romance, que conta a história dos irmãos gêmeos. E aí eu faço também uma referência a Cosme e Damião, tem toda essa coisa da Bahia, né, essa coisa dos santos gêmeos também, essa coisa sincrética e tal. E vou lançar esse ano ainda também. Já tenho escaletado assim um projeto novo de livro, mas está bem no comecinho tudo. E de início acho que só. Se tivermos alguma coisa, mais adiante a gente baixa um papo de novo e eu conto para vocês. É isso aí, né? Conteúdo de qualidade aqui não falta. Dá uma olhada lá, tá aí o @do Felipe. Me sigam Pra lá, vocês sempre darem rola. uma olhada.
em tudo, né? Que são os links e tudo. Lá no Instagram dele vocês vão ter acesso a tudo, aos vídeos, ao site, né? E a tudo mais que vocês quiserem conferir, até porque realmente é muito conteúdo bom. É isso, né? A gente vê muitas pessoas, e vale a pena a gente ver, né? Os ditos influenciadores, pessoas que realmente influenciam a gente, né? Porque infelizmente tem muitos influenciadores que é aqueles influencers de quê, né? A gente se pergunta, né? Influenciou o quê, fez o quê e tal, esse tipo de coisa, que nem tem aquela velha frase, né? Jogou com quem, né? Faz o quê, né? Esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que hoje em dia é muita influência para pouca relevância, né? Tipo assim, influência tem de monte, mas coisas relevantes, tipo assim, tem de tudo, né? Claro que cada um consome o que quer, né? Todo mundo tem esse direito, mas é uma avalanche de coisas que, nossa senhora. É isso, infelizmente, se a gente for filtrar, né, o que, a gente tem aprendido, né, o que, a gente tem realmente levado, né, a questão de discussões, de aprofundamentos. Aí o William tá falando aqui, quem é na fila do pão, justamente, né, que tem muita gente que tira muita onda. Mas aí, por exemplo, se o Instagram sair do ar, como tá aí, né, especulado, depois dessa possível situação aí com o Mark Zuckerberg, Desse e aí esse cavalo de pessoal vai pau, né, fazer do Mark, o quê, né? Aí fica essa pergunta, o pessoal vai viver de quê, vai fazer o quê, né? Porque verdade. são muitas essas questões. E aí tem até a Maria Prata, né, que é também jornalista, né? Tá aí agora fazendo a curadoria lá do Iguatemi, em São Paulo. E aí ela fala de um termo, né, que ao invés de ser influencer, a gente tem que ir atrás dos influencers, pessoas que nos influenciam com as informações. Não E é? é justamente sobre isso, porque realmente tem muita gente por aí, né? E em todo o país, né? Principalmente o pessoal que realmente se liga em cultura. Você vê muitos fãs de música popular brasileira no Twitter, resgatando músicas, resgatando, né, histórias, né? E fazendo realmente a gente ir em frente. Tem o Matheus Miguel, que já passou por aqui, que fala muito sobre também essa questão artística muito presente, até na obra que ele faz, que é uma obra também visual, né? De design, agora fez uma parceria com a marca de roupas, e aí tem a Natália, tem o Giovanni Salamini, tem o Felipe Ferreira, até o Tião, que faz uma pesquisa sobre televisão, que é O Tião incrível, tem maravilhoso, uma eu tive o entrevista privilégio de contigo, entrevistar ele, né? Tem lá a maravilhoso. entrevista escrita, aqui tem uma entrevista gravada que a gente fez em 2022, eu acho, foi 2022 também. Então são muitas pessoas interessantes e muitas pessoas que realmente vale a pena conferir o trabalho, vale a pena, né, estar seguindo, acompanhando, porque são pessoas realmente que influenciam e que remetem àqueles antigos tempos, né? Aqueles antigos tempos que você abria uma revista, você abria um jornal e lá tinha uma crônica de um jornalista, uma crônica de um autor, que te fazia pensar sobre um assunto que talvez, né, você nunca tivesse pensado antes, mas com aquele olhar, né, que realmente só um profissional é capaz de ter, na verdade. Então é isso, né? Muito obrigado, Felipe, por ter aceitado participar. Tem muita coisa, né, que eu acho que poderia ainda ser dita, muita coisa que poderia ser abordada, né? São muitos pontos, são muitas histórias, é um leque muito grande, né? A gente meio que ficou mais aí nesse 10 anos, né, da sua primeira publicação até agora. Então, realmente são muitos pontos e muitas histórias, né, que tem só em 10 anos e ainda teriam muitos mais outras para a gente poder abordar, mas aí é tempo, tem também o livro que está chegando, tem muita coisa ainda para acontecer. Sim, com certeza. Então, né, justamente isso aí, né, o convite está feito aí para em breve você voltar e também estar aí com a gente conversando sobre esses mais variados temas, né? E aí tá o William falando aqui, parabéns, meninos, vida longa as nossas histórias, com certeza, né? Obrigado, Porque William. É isso mesmo. é isso, né? É uma forma também de perpetuar esse tipo de pensamento através do texto, através da arte, né? É muito louco quando a gente para pensar nessas manifestações artísticas e elas vão se renovando dessa forma, né? Porque um livro escrito, vamos dizer, há 50 anos atrás ainda está ecoando hoje, ainda está falando Não hoje. é? Imagina. E, Causa toda e, essa transformação, né? Tipo, pois é uma é. obra atemporal, né? Tipo assim, acho que o segredo de uma boa obra é ela ser atemporal, assim. O tempo passa e ela vai estar o tempo todo dialogando com a sociedade daquele tempo ali. Ela vai ser sempre contemporânea, porque ela vai tocar assuntos que são ainda vivos até hoje, né? Então, uma obra que consegue isso, seja lá música, teatro, cinema, novela, acho que é maravilhoso, assim.
É a essência da arte, né? Tipo, essa temporalidade e essa identificação com as pessoas, com o país onde ela foi feita. É fantástico isso. E quem ganha somos nós, né? Com certeza. É isso aí. Então, Felipe, Maurício, mais uma vez, adorei. muito Foi obrigado. ótimo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra ter participado. Espero mais para frente também poder voltar a falar contigo, falar sobre o livro, aprofundar na história dos Gêmeos. E é isso, foi um bate-papo maravilhoso. E te agradeço pelo convite e pelo interesse também. E convido as pessoas a acessarem o site felipeferreira.info. Tem muita coisa boa lá. Toda semana tem conteúdo novo, texto, entrevista. E as minhas redes sociais, @ostrafelipe, também tem tudo lá. Sempre divulgo os textos. Agora estou fazendo os vídeos, trazendo conteúdo bem bacana para todo mundo também. Espero que vocês gostem. E é isso, compartilhem, me marquem, que eu reposto também. É sempre bom quando vocês me marcam, eu vou lá, reposto e a gente troca essa ideia. Obrigado mesmo. Com certeza, nós é que agradecemos. É sempre muito bom, né? Essas trocas que a gente tem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Já abrimos aí com chave de ouro esse novo ano para o nosso Em Cima da Hora, nosso querido podcast aí, que chegou aí em seu primeiro ano, depois de alguns outros projetos que nós fizemos aí nesses últimos anos. Temos aí agora o Em Cima da Hora com esse momento, né? Esse espaço para que a gente possa estar dialogando de uma maneira tão positiva, tão bacana. Então é isso, mais uma vez, Felipe, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que Obrigado, acompanhou Maurício. até Obrigado a aqui. todos. E é isso aí, vamos em frente. E esse é o Em Cima da Hora, sempre na hora certa para você ouvir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.